estamos aqui abordando os participantes do arrebatamento. A verdade, irmão Kelly, eu tenho presenciado certas colocações audaciosas e falaciosas também. É um encontro com Deus, né? Alguém dizendo assim, Jesus virá buscar a minha igreja. Guarda, né? A palavra de Deus para que possa... Isto é uma presunção. Ouvir, viver e praticar. Achar que a sua igreja, que você dirige, que você preside, é a única que vai subir. Jesus não virá buscar a igreja local. Ele virá buscar a igreja em todo o universo. Onde existir um converso, onde existir um salvo em Jesus, que prega o evangelho genuíno, que busca a Deus, que honra a Deus, ele subirá. Amém, irmão. Então, irmãos, o arrebatamento acontecerá. É uma realidade incontestável. As Sagradas Escrituras falam categoricamente da volta de Jesus. Os participantes do arrebatamento, nós vimos que o próprio Jesus, segundo o arcanjo, a tradução do texto diverge da forma, mas não anula o fato, conforme está escrito, a voz do arcanjo ou com a voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16. O texto de Daniel indica que o arcanjo Miguel, irmão Kelly, participará do evento da segunda vinda de Cristo. Daniel 12:1. Muito especialmente da Epifania, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras. Já esta fase é alusiva à vinda em glória. A vinda em glória, que Jesus descerá e porá os pés no Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias 14, 3 e 4 e Apocalipse 1, 6 e 7. Nós vimos isto, irmão Kelly, no programa passado, a diferença, a distinção do arrebatamento e da vinda em glória, inclusive com referências bíblicas que mostram inequivocamente a distinção do arrebatamento e da vinda em glória. Portanto, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, a qual será ouvida, irmão Kelly, apenas pelos remidos. Olha que coisa significativa. Olha que coisa tremenda. Só quem ouvirá a voz do Senhor são os remidos. Glória a Deus. Somente os salvos. Somente os redimidos. Somente Glória a Deus. Somente aqueles que lavaram as suas vestes, aleluia, no sangue do Cordeiro, ouvirão a voz do Senhor, aleluia. Mas os injustos, os perversos, os pecadores e penitentes que não se arrependeram, não ouvirão a voz do Senhor. É triste, irmão Kelly. Eu vou te dizer. E quando tiver na grande tribulação, haver fogo, eles não, apesar de toda a grande tribulação, eles também não vão se arrepender de jeito maneira. É o povo do coração duro. Foi marcado pela marca da besta, mas em vez deles verem tudo isso como castigo divino,
para que justamente eles se arrependam, eles verão como crueldade. É verdade. É por isso que a maledicência é uma coisa que precisamos arrancar dos nossos corações, de fazer morrer essa tendência de querer falar muito mal dos outros. É verdade. Isso é um perigo. Dando continuidade, os participantes do arrebatamento, os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo ouvirão a voz do Senhor. Existe uma ideia, absurda e desprovida do conhecimento bíblico, que todos que morrem vão para o céu. A pessoa comete adultério, comete homicídio, não se arrepende daquela prática, daquela iniquidade, e, morrendo no estado pecaminoso, ele está ferrado, ele está acabado. Né? Então veja, naquele dia, os que morreram em Cristo, e os que morreram em Cristo, e os vivos em Cristo, ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, e no abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 51, 52, estarão na presença do Senhor nos ares. Irmão Kelly, irmão Léo Soares, aqueles que morreram em Jesus, quando Jesus vier arrebatar a igreja, eles estão, seu corpo, estão no sepulcro. Estão no sepulcro, estão sepultados. O espírito já fora conduzido ao paraíso. E quando Jesus vier buscar a igreja dele, Jesus trará o espírito dele, ressuscitará o fiel e enxertará o espírito no corpo dele, dos que morreram em Jesus. Então eles ouvirão a voz do Senhor, os mortos em Cristo, e os vivos serão transformados, e os ressuscitados e os vivos em Cristo transformados serão levados pelo Senhor. Glória a Deus. A morte é o último inimigo. Foi derrotada por Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, onde está o teu aguilhão, ó morte? Jesus venceu a morte, e aquele que morreu em Jesus, também pelo poder de Deus, vencerá a morte. Pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Irmão Kelly. Irmão José Ivan, algo interessante nessa parte de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ainda 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Irmão José Ivan e ouvintes, os textos que acabei de ler, para vocês terem uma ideia, é algo comprovado pela ciência da astronáutica. Vejam como, na década de 60,
quando havia a Guerra Fria, houve a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, claro, até pela supremacia do espaço. Aí então, Kélio, para o ouvinte entender, explica o que é Guerra Fria. Rapidinho. Guerra Fria foi a disputa entre Estados Unidos e União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. E vejam o seguinte, a astronáutica, ela comprovou que o corpo dos astronautas, depois de um determinado tempo no espaço, acontecia o seguinte. Os ossos, eles começavam a ser dissolvidos. Os nervos começavam a ficar entravados, todo o corpo. E ainda o sistema imunológico, ele ficava fraco. É por isso mesmo, talvez vocês tenham assistido alguma cena, os astronautas, eles saem de maca da nave e passam uma quarentena. Por quê? Para exames médicos. Então, o que nós temos é que a Bíblia, ela coloca a transformação do corpo no arrebatamento não apenas como um agrado de Deus, mas como uma necessidade imperiosa. Porque nosso corpo, e por isso também diz a Bíblia que o ser humano ele não pode contemplar a Deus, porque ele seria consumido. Por quê? Porque nosso corpo não suportaria a glória de Deus e a presença de Deus, e também não suportaria o céu, porque teria que passar pelo espaço sideral. Então, o corpo, ele precisa ser transformado. E a própria astronáutica, ela comprovou com esses dados biológicos que acabei de citar. A Bíblia é a verdade. Inclusive científica.